Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje vou ensinar o método 3 de como você pode identificar se há maiúsculos ou se há letras minúsculas nas células da sua planilha. Eu estou num cenário diferente, como você pode perceber, talvez o som não esteja tão bom quanto as demais aulas, mas é porque eu estou em um hotel, viajando a trabalho. Para não deixar você sem a aula dessa semana, então resolvi gravar aqui no hotel mesmo. Se você se recorda, nós temos uma planilha que foi utilizada nas aulas anteriores, onde no método 1, ao pressionar aqui o botão do método 1, nós teríamos a condição verdadeiro ou falso para indicar se uma célula possui ou não uma letra minúscula. Você viu depois na aula seguinte, no método 2, a mesma coisa, só que dessa vez nós contamos o número de ocorrências de cada uma das células. Agora, no método 3, eu vou ensinar a você a criar uma função. E quando você digitar aqui, identifica minúscula, nós vamos ter aí uma função que vai retornar o mesmo resultado do método 1. Nós vamos então programar a nossa macro, mas nós não vamos adicionar um botão, pois vamos criar uma função personalizada. E vamos ver isso a partir de agora. Vamos começar então pressionando Alt F11 e aqui nós vamos inserir um módulo. Nesse nosso módulo, nós vamos criar aqui uma function. Então, public function, e vamos dar o nome de identifica minúscula 1, que vai ser o nosso nome, ou melhor, A, que vai ser o método A. Dessa nossa função, o que nós vamos capturar? Nós vamos capturar aqui vrng, vai ser do tipo range, ou seja, uma variável ou um item que vamos manipular através da nossa range. E a saída dessa nossa function vai ser um boolean. Então nós vamos retornar aqui na nossa função um boolean. A partir desse ponto, podemos declarar as nossas variáveis. E se você assistiu atentamente às aulas anteriores, viu que declaramos diversas. Aqui nós não precisaremos das variáveis de manipulação de planilha, por exemplo. Eu vou ter aqui uma variável chamada vencontrol do tipo boolean, que é para representar o verdadeiro e o falso. E nós vamos ter uma segunda variável, que vai ser a minha variável A, do tipo integer. E essa variável vai ser utilizada por mim pelo nosso ciclo de repetição. Vamos começar definindo aqui que a nossa variável vencontrol está com o valor falso inicialmente, pois eu quero que ele retorne como resultado se ele encontrar um caractere minúsculo. Observe que eu vou digitar a minha função aqui na célula H4 e quando pressionar o Enter, essa minha função identifica minúsculo A, ou melhor, C, né, que esse é o nosso terceiro método. Vamos colocar o número 3, vai? Vamos decidir logo, né, Alessandro? E aqui nós vamos fazer o nosso ciclo. For A igual 1 to len da nossa variável vrng. Então, aqui na nossa variável .value, nós vamos ter então um valor next A. Nesse ponto, o que nós vamos fazer? Nós precisamos verificar, caractere por caractere, se existe uma letra minúscula. Se você está assistindo essa aula pela primeira vez, saiba que existe uma função, no caso aqui no Excel, no VBA, a função ASCII. E se nós digitarmos aqui a letra A maiúscula, ele vai retornar um número na tabela ASCII, que é o número 65. Se nós digitarmos aqui, interrogação, ASCII e a letra A minúscula, você vai ver que a letra A minúscula ela faz parte de uma outra range de valores começando em 97. Se nós pedirmos aqui para visualizar o nosso caractere ASCII da letra Z minúscula, nós vamos visualizar o número 122. Para identificar se existe ou não um caractere minúsculo aqui no valor da nossa célula, então eu vou ter que verificar se esse valor está entre 97 e 122. E nós só conseguimos fazer isso através da função if. Então, if, a instrução ASCII vai receber da função mid do nosso texto, então nós vamos colocar aqui vrng.value. Nós vamos colocar então aqui a nossa, eu quero saber se dentro desse valor, a partir da posição A, um caractere, se ele vai encontrar se está acima do valor ou igual ao 97.
nós vamos colocar um AND aqui e vamos perguntar se o ASCII da minha variável vrng.value, posição A, vírgula 1, é menor ou igual a 122. Se isso for verdadeiro, então eu posso validar a minha função e posso retornar a minha variável venControl como true. Se nós encontrarmos uma variável minúscula, eu não preciso continuar a minha rotina do meu for até o final. Nós vamos utilizar a instrução exit_for, que é para poder sair do nosso for ou nosso loop de caracteres. Com base nessa informação, nós já sabemos exatamente como proceder. Se nossa instrução encontrar e sair do for, o que ele tem que encontrar aqui embaixo é o nosso retorno da função. Então, se ou if venControl, então nós vamos fazer alguma coisa. Você poderia estar se perguntando, Alessandro, por que você colocou apenas venControl? Porque eu não preciso fazer aqui se venControl é igual a true, pois eu estou capturando já dessa nossa variável booleana o retorno true, se ele encontrou minúsculo, ou false, que nós inicializamos na parte superior. Como eu quero tratar o valor se true, então eu não preciso colocar, pois o meu if ele já vai buscar, como você bem sabe, a primeira condição que ele procura é a verdadeira. Então aqui, se ele encontrou, ele vai executar essa primeira parte da nossa instrução if. E a nossa primeira parte da função if vai ser o nome da nossa função igual a true. Ou seja, eu vou retornar lá na minha célula o valor true. Se ele não encontrou, nós vamos buscar aqui então a nossa função identifica minúsculo 3 igual a false. Preciso colocar aqui um endSub? Preciso matar as nossas variáveis? Não, pois nós não inicializamos nenhuma variável de objeto, apenas variáveis de manipulação de memória. Então, eu não preciso dar o nothing para matar nenhum objeto no final. Vamos testar para ver se esse nosso código está ok. Primeiro passo, depurar, compilar. Nenhum erro foi apresentado. Então, agora eu posso colocar essa janela aqui ao lado e nós vamos verificar o nosso resultado. F8. Veja que o F8 não funciona para uma função. Como eu posso testar então? Nós vamos colocar um breakpoint no venControl e agora, na nossa planilha, nós vamos colocar aqui. Veja que quando eu digito o sinal de igual e começo a escrever o nome da nossa função, ele já reconhece. Como nós precisamos passar como parâmetro uma célula, eu vou selecionar a nossa célula G4, vou fechar parênteses e vou dar um Enter. E o retorno da minha função vai ser dado após eu depurar o meu programa. F8, veja que a minha variável foi inicializada como false. E aí a minha variável A vai de 1 até 10, que é a quantidade de caracteres da minha célula. Ele vai verificar, o primeiro caractere é maior ou igual a 97 e menor ou igual a 122? Não. Então ele vai para o próximo ciclo, posição 2. A letra L maiúscula é minúscula? Não. Então ele vai fazendo isso. Se nós colocarmos o cursor aqui, um breakpoint, pressionarmos o F5, você vai ver que todo o nosso for next foi executado e venControl é falso. Ou seja, na primeira célula ele não retornou nenhum caractere, não encontrou nenhum caractere minúsculo. F8, ele vai procurar então a parte do resultado falso da minha instrução if e vai escrever falso na minha célula. Detalhe importante, nós vamos terminar a função e você vai ver que o resultado vai ser postado na minha célula após finalizar a nossa macro. Agora vamos fazer diferente. Eu vou tirar os meus breakpoints e vou copiar esta função para baixo. E o resultado vai ser falso e verdadeiro quando ele encontrar a letra minúscula. Se nós copiarmos aquele nosso último nome alternando todas as letras entre maiúsculo e minúsculo, quando eu estender a cópia dessa minha função personalizada, ou a minha função user_defined_function, ou identifica minúscula 3, ele vai retornar verdadeiro, exatamente como fizemos aqui no método 1, utilizando o VBA tradicional. Como você pode observar, é muito simples, então, com um código reduzido, menor do que aquelas aulas anteriores, podemos criar uma função personalizada que vai verificar na nossa célula se nós temos um caractere minúsculo ou não. Na próxima aula, nós vamos visualizar o método 4, onde nós vamos retornar com a função identifica minúscula a quantidade de caracteres minúsculos que ele encontrar na nossa célula analisada. Espero que tenha gostado dessa aula. Mais uma vez, peço para você deixar o seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais,
e nos vemos então no nosso próximo encontro. Até lá!